Capítulo 11. Confiando no bom Pai. A fé não se trata de uma dependência neurótica, mas de uma confiança inocente. Não temos um Deus que sempre cede ao nosso capricho, mas um Deus a quem confiamos no nosso destino. O cristão não é um bebê ingênuo e inocente que não tem identidade, exceto um sentimento de estar consolado, protegido e suprido, mas é uma pessoa que descobriu uma identidade dada por Deus, que pode plenamente ser desfrutada por uma confiança voluntária de Deus. Não nos apegamos a Deus desesperadamente por medo e pelo pânico da insegurança. Viemos a Ele livremente, em fé e em amor. Eugene Peterson. Constantemente, somos pressionados a pensar que estamos sozinhos nesse mundo. Seremos levados a crer que não somos compreendidos nem apoiados em nossas lutas. No entanto, há uma verdade absoluta e imutável. Não estamos sozinhos. Temos um bom Pai e precisamos confiar totalmente nele se quisermos ter dias melhores. Há um texto conhecido no Evangelho de Lucas que nos traz ensinamentos sobre como viver com essa certeza. Certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar. Tendo terminado, um dos discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinava os discípulos dele. Ele lhes disse: Quando vos orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoai-vos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixem cair em tentação. Lucas 11, do 1 ao 4. Quando analisamos a oração conhecida como oração do Pai Nosso, entendemos que confiar está totalmente relacionado ao quanto compreendemos que Ele é o nosso Pai, que está nos céus. Para cada processo de mudança, precisamos ter fé e perseverança no Pai. Quando acreditamos que alguma coisa dará errado, que fomos abandonados, esquecidos, estamos oferecendo a nossa fé para o inimigo. Se cremos que o amor de Deus está por vir, precisamos confiar em Deus no nível ainda mais profundo. Não se trata de confiança religiosa, mas de confiar na totalidade e na sua paternidade em nossas vidas. Uma das decisões mais poderosas que aprendemos a fazer como filho ou filha é confiar no Pai. Quando o assunto é paternidade, infinitamente somos levados a pensar ou a conectar com o que nos é visível ou palpável, ou seja, temos como referência a nossa paternidade terrena. Automaticamente, fazemos uma relação entre o que vivemos com nosso Pai na Terra e com o Pai Celestial, embora eles sejam totalmente diferentes. Isso pode, em algum grau, dificultar a nossa confiança e nos entregar para Deus como filho. Mas que nosso Pai terreno tenha sido um ótimo Pai, ele sempre será limitado. De alguma forma, nossa experiência com as pessoas da Terra também será limitada. Entretanto, a nossa experiência com o Pai Celestial não. Precisamos nos abrir para essa realidade. Confiar no bom Pai é mais do que esperar coisas boas. É saber que Ele está envolvido em toda a questão da nossa vida e que sempre agirá por nós. Em tudo o que permitimos, uma vez que respeitamos profundamente o nosso livre-arbítrio. Confiar que Deus é um bom Pai, totalmente e sem reservas, é algo que transforma a vida. Ter essa plena confiança protege seu coração da orfandade espiritual. Como crescer nisso? Jesus não começou a oração que ele nos ensinou dizendo: Ó Todo-Poderoso Senhor, ou Deus grande. Ele começa com Pai. De fato, como lemos em 1 João 3,1, veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu,
que fôssemos chamados filhos de Deus, e que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, mas não o conheceu. Max Lucado escreveu: Deus quer que comecemos e terminemos nossas orações pensando nele. Quanto mais focados estivermos nas coisas lá do alto, mais inspirados estaremos aqui na terra. Muitas vezes criamos um abismo entre Deus e nós. Acreditamos em Deus, sabemos que Ele existe, mas não desfrutamos totalmente da sua paternidade. Na parábola, conhecida como filho pródigo ou parábola do pai amoroso, como preferimos chamá-los, a transformação do filho mais novo só foi possível por meio do arrependimento e da reafirmação da sua filiação. O filho mais velho, por sua vez, apesar de ser correto nas ações, evidenciou-se o quanto ele mesmo se via como apenas um servo, expondo toda a sua orfandade. Então, nosso coração precisa ser blindado tanto contra a orfandade rebelde, representada pelo filho mais novo, quanto pela orfandade religiosa, representada pelo filho mais velho, decidindo confiar muito mais no Pai do que em nós mesmos. Para confiar é preciso reconhecer quem Ele é, e podemos chamá-lo do adjetivo que quisermos, mas acima de tudo, Ele é o nosso Pai. Assim o salmista escreveu: Ele me dirá: Tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Em Salmos 89 e 26. Conecte-se. Comece a buscar se existe orfandade em seu coração. E então permita que o Espírito Santo reverta essa realidade. Arrependa-se de não acreditar em todas as verdades sobre o Pai, sobre você. Essa é a parte central do Espírito Santo em nós. Porque todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filho, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito Santo testemunha nosso espírito que somos filhos de Deus. Se fomos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participe da sua glória. Romanos 8, 14 ao 17. Com a ajuda do Espírito Santo, procure identificar marcas de orfandade em você e busque raiz desse sentimento. Em nossa conversa aqui, estamos procurando mostrar a você onde aprendemos a orfandade. O Espírito Santo sabe exatamente em qual momento você adotou essa visão de mundo. Ao perceber onde está essa raiz, fale com Deus sobre o acontecimento. Mostre a Ele seu arrependimento em acreditar nesse engano. E peça para Ele lhe mostrar qual é a sua verdade então. A partir daí, intencionalmente treine o seu coração de filho. Faça isso aumentar a sua conexão com a família de Deus, sua família biológica, sua igreja e seus líderes diretos. O isolamento espiritual prejudicará sua fé, uma hora ou outra. Lembre-se de que o antídoto para a autossabotagem é a confiança forjada na experiência com Deus. Não conseguimos crescer sozinhos. Saia de qualquer forma da zona de conforto e de forma intencional conecte-se. Paternidade e provisão. Continuando a olhar para as conexões que encontramos na oração do Pai Nosso, nos lembramos que quando confiamos que Deus é bom Pai, experimentamos da sua provisão de todas as circunstâncias. Jesus disse: Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, em Lucas 11:3. O significado da palavra cotidiano empregada aqui é o pão que é suficiente para cada dia. Nesse mesmo capítulo, Jesus fala sobre a conexão com a paternidade e a provisão. Qual pai entre vós, se o filho lhe pedir peixe, em um lugar lhe dará uma cobra?
Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião, em Lucas 11. Todo pai cuida dos seus filhos, de algum modo. Talvez esse conceito seja muito diferente para cada pessoa, visto que cada um teve experiências diferentes com o pai biológico. Mas quando nos referimos ao nosso Pai Celestial, precisamos nos lembrar de que Ele é bom, Pai de verdade, e que todo o sustento que experimentamos na vida vem dele. O cuidado dele é cotidiano, é presente no dia a dia. Deus não cuidará de você apenas em algumas situações, Ele cuidará todos os dias, em todos os minutos e segundos. Ele está cuidando de tudo. Jamais duvide das intenções do seu Pai. Todos nós podemos passar por lutas nas vidas, mas isso não significa a ausência de um bom Pai. Ele sempre está presente e por isso podemos desfrutar do seu cuidado e amor, seja o que for, venha o que vier. Apesar das circunstâncias, estamos sempre seguros. Capacidade de amar. Confiar plenamente no bom Pai renova a capacidade de amar e perdoar. Por causa da presença dele, podemos agir em amor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Amar e perdoar atesta a vida do verdadeiro discípulo de Cristo, os filhos de Deus. Jesus nos deixou um exemplo quando na cruz declarou: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Em Lucas 23. Não permita que Satanás destrua seus relacionamentos, troque a discórdia, conflitos destrutivos, rivalidades, irritações por conexão, apropriação, afeto, paciência e compreensão. Sua família é seu time, um exército composto por pessoas especiais. Juntos, vocês serão conduzidos por Deus para dias melhores. Como escreveu Erwin McManus, você perde o presente quando se esconde do passado e foge para o futuro. Ou seja, nem o passado dita o seu comportamento, nem o medo do futuro. As situações são tratadas hoje, com coragem e honestidade. Viva assim. Todos nós experimentamos o temor pelo contágio da pandemia da Covid-19. Porém, o pior tipo de contágio é aquele que envenena nossos relacionamentos e traz danos que podem ser irreparáveis. Cuide da sua saúde, mas também cuide da saúde dos seus relacionamentos. Há um recurso inesgotável no céu, pela ação do Espírito Santo, para que você continue com seu coração leve e pronto para abençoar as pessoas da sua vida. Até as pessoas mais difíceis, que devem ser honradas de alguma forma. O perdão não é apenas uma ideia, ela precisa ser uma decisão. Uma das belezas desta vida é ver como nossos filhos se parecem conosco de formas diferentes, sejam fisicamente, emocionalmente e até mesmo em aspectos que não gostaríamos que lhe fossem semelhantes a nós. Um fato que não pode ser mudado é que, se somos filhos de Deus em Cristo, perdoar está no nosso DNA espiritual. Temos uma nova identidade em Jesus e precisamos caminhar nessa nova identidade. Não há como voltar. Decida se libertar das mágoas do passado, seguindo toda a tendência do DNA do seu pai. Como escreveu Karl Warren, quando permitimos que o mal nos controle, praticamos coisas monstruosas e vergonhosas. Quando permitimos que o Espírito Santo tome o controle, podemos amar até o sacrifício, além da nossa capacidade. Diz que temos um DNA do Deus Pai. É afirmar que, em algum nível, isso foi passado para nós. Então, se de alguma forma ainda não conseguimos acessar nosso futuro por conta das correntes que nos prendem ao passado, isso significa que há algo que está disponível para nós.
mas ainda não acessamos. Precisamos de uma mutação em nosso DNA espiritual. O salmista descreve o coração do Pai, que também é a nossa natureza nele. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Em Salmo 103, versículo 13. Assim é o seu coração? Tudo começa aqui.